Olha, a nossa análise de hoje começa com uma pergunta que, vamos combinar, soa até estranha. É possível planejar a pobreza? Parece um absurdo, né? Mas é para entender essa ideia, que é super radical, que a gente vai mergulhar na obra de um gigante, o geógrafo brasileiro Milton Santos. E para não parecer que é invenção nossa, vamos direto na fonte. Tá aí, preto no branco, esse é o título de um capítulo do livro do Milton Santos, lá de 1979, Economia Espacial. Não é uma interpretação, não, é a provocação original dele. Colocar essas duas palavras lado a lado, planejar e pobreza, é algo que simplesmente obriga a gente a parar e questionar tudo que a gente acha que sabe sobre desenvolvimento. Então, essa é a grande questão que vai guiar a gente aqui. Como pode uma ferramenta que, em tese, foi feita para gerar riqueza, para gerar bem-estar, acabar, bem, fazendo o contrário, estruturando o subdesenvolvimento? Para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender qual era a visão, digamos, oficial do planejamento. Para entender a crítica, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo, para uma época conhecida como a Era de Ouro do Planejamento Econômico. Sabe, existia um otimismo, assim, gigantesco no ar. A ideia era que, poxa, com a técnica certa, com a ciência, qualquer país podia entrar numa rota de crescimento. O planejamento era visto quase como uma fórmula mágica, sabe? Um método super racional para finalmente acabar com a pobreza. E vamos ser sinceros, no papel o processo parecia perfeito, não parecia? Um passo a passo super lógico, linear. Primeiro, a gente avalia o que o país precisa. Segundo, aplicam os modelos econômicos. Terceiro, bota os projetos para rodar, hidrelétrica, estrada, indústria. E quarto, pronto, é só colher o crescimento e a prosperidade. Uma verdadeira receita de bolo para o sucesso. Só que, e se o problema estivesse justamente na receita? É exatamente aqui que a história dá uma virada. Porque entra em cena a perspectiva de um geógrafo que vai desafiar, e muito, essa visão tão otimista. O negócio é que Milton Santos não olhava para esses planos só com os olhos de um economista. Ele era um geógrafo. Para ele, importava o onde e o como as coisas aconteciam, no espaço de verdade, no território. E o que ele começou a enxergar deixou ele, para dizer o mínimo, bastante cético. E essa pergunta, que também é título de outro capítulo do livro dele, resume perfeitamente a crítica. Pensa bem, esses grandes projetos estavam de fato espalhando inovação, progresso para todo mundo? Ou será que no fundo, era só uma baita estratégia de vendas para empurrar produtos e modelos que vinham de fora? É que para Milton Santos, o planejamento nunca foi essa ferramenta neutra que todo mundo falava. Ele batia na tecla de que por trás de tudo isso existia uma ideologia, quase como um propósito escondido. Então, o ponto todo é esse contraste aqui. De um lado, a gente tem a teoria oficial, né? O planejamento como ciência, algo técnico, neutro. Do outro vem a crítica do Santos. Não, o planejamento é uma ideologia. É uma forma de pensar que não só veio de fora, como também servia principalmente aos interesses de quem estava vendendo esse modelo. O resultado? A criação de uma sociedade de consumo totalmente dependente. E as consequências disso na vida real foram bem concretas. Em vez de se criarem soluções locais para problemas que eram locais, os países em desenvolvimento começaram a importar um pacote pronto. E o que isso quer dizer? Quer dizer depender da tecnologia de fora, do financiamento de fora e até de um estilo de vida que, vamos ser sinceros, não tinha nada a ver com a realidade da maior parte da população. Mas é aqui que a análise do Santos fica ainda mais forte. É quando ele joga a geografia bem no centro do debate sobre economia. Para ele, o mapa de um país não é só um desenho com rios e cidades. É quase um campo de batalha, um tabuleiro onde forças estão em jogo. Cada estrada que se constrói, cada porto, cada cidade que cresce, tudo isso é resultado de decisões que, no fim das contas, favorecem alguém. O espaço, então, não é algo dado. Ele é ativamente moldado para servir a um propósito bem específico. Isso significa que o ato de planejar deixa de ser algo técnico, ele se torna um ato de, quase que de tatuar uma ideologia no próprio chão do país, sabe, criando assim o que a gente pode chamar de uma geografia da dependência. E como é que a gente vê isso na prática? Bom, imagina só, se constrói uma super rodovia que liga uma área de mineração ou de soja direto a um porto de exportação. Ótimo. Mas essa mesma rodovia não conecta as pequenas cidades produtoras que estão ali no meio do caminho. As grandes capitais viram vitrines de consumo cheias de produtos importados, enquanto o interior fica cada vez mais isolado. O desenho do país, a sua infraestrutura, acaba servindo para tirar a riqueza daqui e não para fazê-la circular aqui dentro.
A dependência vira algo físico, de concreto e asfalto. Certo. Então, depois de tudo isso, qual é o legado dessa crítica toda? O que a gente tira de mais importante da análise do Milton Santos? A conclusão é essa, e ela é bem forte. A ferramenta que prometia ser a cura, na verdade, em muitos casos, era parte da própria doença. Porque ao impor um modelo que não era nosso e ao organizar o espaço físico do país para servir a interesses de fora, o tal do planejamento acabava piorando as desigualdades que, em teoria, ele deveria resolver. E isso joga a gente direto para o dia de hoje. O legado do Milton Santos é nos deixar com uma ferramenta de análise fundamental. Da próxima vez que a gente vê a notícia de um novo porto, uma nova ferrovia, um grande projeto, antes de sair comemorando, vale a pena parar e fazer aquela pergunta, que é simples, mas que muda tudo. Afinal, para quem é esse progresso? E toda essa discussão, toda essa análise vem dessa obra aqui, que é fundamental. A crítica que Milton Santos fez, olha, há mais de 40 anos, continua sendo de uma relevância absurda. Ela nos desafia a olhar sempre além das promessas bonitas no papel e a questionar o que realmente significa desenvolvimento. E com essa reflexão, a gente encerra por aqui.